Como um tetraplégico voltar a andar pode ser uma prova da inteligência inata do corpo? A técnica de sincronização bioenergética e a descoberta da polilaminina pela doutora Tatiana Sampaio validam o conceito de inteligência inata, a capacidade latente do organismo de se regenerar e se auto-organizar, desde que o meio, seja bioenergético ou bioquímico, ofereça as condições corretas para tal. Isso pode ser controverso, mas é preciso esclarecer. O que a sociedade classifica como doença é, na verdade, o próprio corpo em um estado ativo de cura e adaptação. Se o corpo não gerasse essa resposta sintomática para lidar com um desequilíbrio, o sistema entraria em colapso total e o indivíduo pereceria. Isso porque o corpo humano não foi projetado apenas para ser saudável, mas funciona como uma máquina cuja prioridade número 1 é a sobrevivência. A premissa central desse ensinamento é que o corpo não consegue errar, ele apenas emite uma resposta perfeita aos estímulos que recebe. Quando o organismo enfrenta uma ameaça ou uma interferência crônica, seja por traumas, toxinas ou pensamentos negativos que geram estresse contínuo, ele é obrigado a fazer adaptações drásticas para se manter vivo. Os sintomas gerados pelo corpo enquanto ele luta bravamente contra esses fatores agressores são o que chamamos erroneamente de doença. Portanto, a doença não é a causa do problema, mas sim o efeito do corpo tentando se curar ou sobreviver a uma agressão maior. Na chamada doença, vigora o princípio de roubar de Pedro para pagar Paulo. Isso porque, para manter você vivo, a inteligência inata do corpo fará qualquer sacrifício necessário usando esse princípio. Como a energia e os recursos são limitados durante um estado de emergência, de luta ou fuga, por exemplo, o corpo retirará recursos de um sistema menos vital, gerando o sintoma ou doença ali para sustentar um sistema essencial que está em crise extrema, garantindo que você não morra naquele momento. Por exemplo, na visão mecanicista comum, a osteoporose é vista como uma doença na qual os ossos estão frágeis por deficiência de cálcio. No entanto, sob a ótica de que o corpo está se curando e sobrevivendo, a análise muda. Para onde está indo esse cálcio? Ele está saindo dos ossos e sendo jogado na corrente sanguínea. Por que o corpo faz isso? Porque o sangue necessita de um nível exato de cálcio. Se faltar cálcio no seu sangue, você morre instantaneamente. A doença como solução. Como o indivíduo não está conseguindo absorver ou manter cálcio suficiente, seja por estresse, acidez extrema ou má alimentação metabólica, a inteligência do corpo decide roubar o cálcio dos ossos para manter o sangue suprido e a pessoa viva. Ou seja, a osteoporose, a doença, é a solução temporária perfeita que o corpo encontrou para curar uma deficiência que seria fatal no sangue. O osso doente é o preço pago para que o organismo não perecesse. Em resumo, a doença é a prova de que a inteligência inata está trabalhando no seu limite máximo para sustentar a vida. Entender isso tira o foco de combater a doença como se ela fosse um inimigo, e o direciona para a necessidade de mudar o estímulo causador, removendo a interferência, o estresse ou acidez, para que o corpo possa finalmente relaxar e focar na regeneração. A doença ou disfunção, como a subluxação vertebral, por exemplo, não é uma falha de hardware do corpo, mas sim um problema de interferência ou sincronização. As células possuem comunicação constante e perfeita. O problema surge quando engramas sensoriais, aquelas memórias de traumas ou estresse, criam um ruído que desvia o corpo do seu padrão de saúde. A doença é a consequência de um desequilíbrio entre as polaridades positiva e negativa da força vital, originado quase sempre por desordens psíquicas, pensamentos e emoções negativas, tais como angústia, medo, estresse, que perturbam o corpo psíquico. A primeira regra da cura é eliminar o veneno mental, ou seja, pensamentos e atitudes destrutivas, que afetam as células, pois qualquer outro tratamento que não suprima essa causa real apenas anestesiará os sintomas temporariamente. Existe uma consciência celular, onde cada célula possui uma inteligência própria para cumprir seu papel específico no órgão a que pertence. O que a ciência chama de doença, como o câncer, por exemplo, é como uma situação anárquica ou discordância celular, onde as células deixam de atuar em harmonia com a consciência global daquele órgão devido a violações das leis naturais ou desequilíbrios psíquicos. A medicina está fundamentada na natureza. A própria natureza é a medicina. A técnica de sincronização bioenergética não cura o corpo, mas remove a interferência, ou seja, atualiza o padrão de memória e energia, permitindo que a própria inteligência do corpo restabeleça a ordem. A doutora Tatiana Sampaio, da UFRJ, descobriu a polilaminina, uma forma polimerizada da proteína laminina, essencial para o sistema nervoso. Acreditava-se que neurônios do sistema nervoso central, na medula espinhal, não tinham capacidade de regeneração após uma lesão. Considerava-se que a inteligência de crescimento se perdia após a fase embrionária. A doutora Tatiana provou que o neurônio mantém sua capacidade inata de crescer e regenerar por toda a vida.
O que o impedia não era a falta de capacidade interna, mas o ambiente hostil, como a cicatriz da lesão e a falta de uma estrada. Ao introduzir a polilaminina, que imita o ambiente embrionário, ela fornece o caminho. O neurônio, reconhecendo esse ambiente familiar, ativa sua programação interna e volta a crescer. A polilaminina não força o crescimento, ela apenas viabiliza a expressão da inteligência que já estava lá. A conexão entre a terapia bioenergética e a pesquisa da doutora Tatiana é profunda e valida a visão terapêutica de que o organismo sempre tende à vida e à regeneração, desde que as barreiras sejam removidas. Onde reside a cura? Na capacidade inata do corpo de se autorregular e comunicar entre as células. No potencial genético latente do neurônio de se regenerar, que nunca foi perdido. Qual é o problema? A interferência, engramas, desincronização, que impede o corpo de acessar seu programa original. A falta de matriz ou ambiente adequado que impede o neurônio de expressar seu crescimento. Qual é o papel da intervenção? Remover o bloqueio, ou seja, atualizar a memória do trauma, para que o corpo faça o trabalho. Fornecer o ambiente, no caso da pesquisa da doutora Tatiana, a matriz de polilaminina, para que a célula faça o trabalho. A doutora Tatiana Sampaio provou na bancada do laboratório o que a teoria da sincronização bioenergética propõe na clínica. O corpo não desaprende a ser saudável. Ele apenas fica bloqueado por condições adversas. Assim como a polilaminina lembra ao neurônio como crescer, resgatando a memória embrionária, a terapia, ou a remoção de interferências bioenergéticas, lembra ao organismo como funcionar em harmonia, permitindo que a inteligência inata do corpo assuma o comando novamente. Ambos concordam que a cura não é algo imposto de fora para dentro, mas uma capacidade interna que é liberada. A vida e a regeneração são a tendência natural e contínua do organismo. A intervenção terapêutica correta, seja o fornecimento de uma matriz química, como por exemplo polilaminina, ou de um estímulo bioenergético e nervoso, serve apenas para remover as barreiras e dissonâncias, libertando a inteligência interna para que ela própria restaure a saúde do corpo físico. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.